nos marcos legais da legislação de proteção do patrimônio arqueológico, vou falar desse patrimônio da Gruta Rei do Mato, que são pinturas rupestres, como esse cervídeo que está nesse sítio, e outras que eu busquei essa referência num trabalho de um plano de manejo que foi feito para essa unidade de conservação. Então, vocês veem que são pinturas, tem afiadores de instrumentos desses grupos, que são caçadores-coletores. A datação, eles devem estar na faixa de 11 mil anos. Então, são figuras antropomorfas de animais, de gente e principalmente de animais, tá? Animais as pinturas rupestres, elas estão dentro de uma tradição que chama tradição Planalto, que é de Minas Gerais. Não só de Minas, pega outro estado também, como São Paulo, até o Paraná. Então, predomina esses animais, os cervídeos, o que foi comentado, geralmente eles são cercados por esses pontinhos aqui que vocês estão vendo. É importante falar também que dentro desse perímetro dessa unidade de conservação já tem sítios, como eu falei, registrados. Mas isso foi apenas uma prévia. Possivelmente vai ter muito mais sítios. E que tipo de sítios seriam esses? Seriam, dentro dos sítios arqueológicos pré-coloniais, pode existir os sítios líticos de caçadores-coletores, onde que vai predominar o material feito de pedra, né, os artefatos que eram usados para caça e coleta, e os sítios cerâmicos com produção de cerâmica, e sítios com grafismo, que é essa primeira imagem que eu mostrei. Importante falar também como que esses sítios arqueológicos eles são formados, né? Como é que é feito o registro arqueológico. Então, aqui tem uma simulação de um grupo de pessoas que enxergaram um determinado abrigo numa região e eles passam a ocupar e produzir vasilhame, no caso aqui é vasilhames cerâmicos, mas na grutinha eles são caçadores-coletores e até o momento não tem informação de material cerâmico, mas talvez no entorno tenha, porque essa área tem um imenso potencial arqueológico, uma relevância imensa. Tanto que na década de 90, o arqueólogo André Prus, ele identificou um fóssil humano, provavelmente com a data de 11 mil anos, mas ele não prosseguiu com as pesquisas por conta de verbas. Então, continuando aqui, como que esse registro é formado? Então, esse grupo ele vai para um abrigo, no caso aqui é um abrigo, e passa a morar nele. Depois de um tempo, esse abrigo é abandonado, mas os vestígios, o material cerâmico, ele continua. Margarete, só me dá licença um instante, porque você está compartilhando, não estão as animações prontas, porque está no modo de... Não está no modo apresentação. E eu vi que tinha umas animações legais e a gente acaba não vendo. E como é que eu faço? Tem ali na sua tela do PowerPoint, volta lá para o PowerPoint. Ali embaixo, vai à direita, lá embaixo, onde tem essa barrinha de... Lá embaixo tem o... Isso aí. Foi. E agora? Agora tá legal, agora tá andando. Tá ok. Então, fazendo uma... Não entendi. Então, fazendo... Acho que tinha algum outro microfone ligado, mas acho que já desligaram. Tá. Então, fazendo mostrando para vocês como que o registro arqueológico ele é formado, como que os arqueólogos vão encontrar um sítio arqueológico. Então, nesse abrigo, viveu um grupo
E no cotidiano dele, eles tinham os vasilhames. No caso, é um grupo de ceramista. Eles tinham os vasilhames que usavam no seu cotidiano. Depois de um tempo, esse grupo ele abandona essa área e permanece esses testemunhos arqueológicos, esse material cerâmico. Depois disso, há uma sedimentação da área, pode ser por meio de chuva, até o vento que leva, né, sedimentos, e esses materiais são cobertos. Depois, outro grupo ele passa a ocupar essa mesma área, esse mesmo local, e também deixa outros instrumentos, pode ser até outro grupo. E assim vai formando o pacote estratigráfico arqueológico. Em seguida, esse mesmo grupo ele abandona a área por algum motivo, e esse material também é sedimentado. E assim vai sucessivamente. Várias camadas que depois os arqueólogos irão trabalhar. Ocupação, desocupação, a sedimentação. Eu não sei se eu estou usando o termo correto que vocês usariam, né? Mas na arqueologia a gente chama assim. Ocorre também o desabamento de teto, que isso é muito comum, ainda bem que não tem nenhuma pessoa aí debaixo, por sucessivas ocasiões, e todo esse material arqueológico ele é compactado, e vocês veem do lado direito, alguns até rolam, né? Morro abaixo. Tá. Que essa situação que o arqueólogo ele vai encontrar. E quais são os marcos legais que existem de proteção a esse patrimônio arqueológico? O que é esse patrimônio? Esse patrimônio ele faz menção à identidade do brasileiro, ele se refere à história do Brasil. Então, existe os marcos legais para a proteção desse patrimônio arqueológico. E eles estão assim junto com o patrimônio geológico, que acho que todo mundo já viu que as duas últimas apresentações falaram da Constituição de 98, que em seu artigo 216 fala que o patrimônio arqueológico ele faz parte do patrimônio cultural brasileiro. Então, esse artigo ele impõe ao poder público, com a colaboração da comunidade, o dever de proteger e promover. Ele também, nesse artigo, ele fala que os bens arqueológicos são da União, e também é competência não só da União, mas também dos estados e do Distrito Federal e dos municípios proteger os sítios arqueológicos, bem como impedir sua evasão, destruição e mutilação. Eu vou destacar 3 marcos, que é a Lei 3924, de 1961, que vai falar pela primeira vez sobre a proteção do patrimônio arqueológico e proíbe a sua destruição e seu aproveitamento econômico, sua destruição em todo o território nacional, e delibera a necessidade de solicitar autorização ao IPHAN para a realização de pesquisas arqueológicas. Aqui que a gente vai diferenciar um pouquinho. Então, toda pesquisa, mesmo que seja de geologia e está numa área com potencial arqueológico, como grutas, o ideal é que tenha na equipe um arqueólogo, tá? Porque nem não é porque não tenha uma pintura rupestre na parede que aquele abrigo, principalmente os abrigos, não tem um potencial arqueológico. Ele tem sim. E um exemplo disso é na própria unidade de conservação do Rei do Mato, que fora da gruta existem sítios arqueológicos, tá? Então, essa lei é um guarda-chuva para a proteção do patrimônio arqueológico. Então, como fazer isso? Existe a Instrução Normativa número 1, de 2015, que trata dos procedimentos administrativos a serem observados pelo IPHAN nos processos de licenciamento ambiental. Não quer dizer que só de licenciamento ambiental, mas também
de projetos acadêmicos. Então, tem que solicitar uma autorização ao IPHAN, que é o responsável pela proteção do patrimônio arqueológico no Brasil. Aí eu destaco também essa instrução normativa, a número 2, de 2009, feito pela Sociedade Brasileira de Paleontologia, sobre as cavidades naturais subterrâneas que apresentam testemunhos arqueológicos e paleontológicos. E vou destacar o artigo 17, que fala que o atributo referente à destacada relevância histórico-cultural ou religiosa de uma cavidade, previsto no inciso do parágrafo 4º do artigo 2 do Decreto 99556 de 90, ela será objeto de avaliação pelo órgão competente. O órgão competente é o IPHAN. E como que se faz isso? Então, quem está pesquisando numa área de cavidade, como é que ele vai acionar o IPHAN? Ele tem que pedir uma autorização. O IPHAN ele tem superintendências no Brasil inteiro, em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Então, o arqueólogo que faz parte dessa equipe, ou ele está trabalhando sozinho, ou em grupo, com um grupo de espeleologia, ele vai solicitar na Superintendência de Minas Gerais, no caso, via ofício, o que ele pretende fazer, de uma forma geral, isso. O que ele pretende fazer e como que ele vai fazer. E qual é essa equipe de trabalho que ele possui, o cronograma e, principalmente, os recursos financeiros, porque uma pesquisa ela tem que ter um início, começo e fim, né? E, principalmente, também, o outro requisito é o endosso institucional. Quer dizer, esse material que esse arqueólogo vai resgatar nesse abrigo, nessa gruta, vai ficar aonde? O ideal é que, de acordo com a instrução normativa número 1 do IPHAN, essa de 2015, fala que o ideal é que esse material arqueológico coletado, que é um bem da União, fique em uma instituição de guarda no estado de origem, então, Minas Gerais. O ideal é isso. Aí ele tem que procurar uma instituição de guarda mais próxima e pedir um endosso institucional para que esse material coletado fique acondicionado e de preferência que seja exposto, né? Pelo menos feito uma exposição temporária. Outros marcos legais é a própria resolução CONAMA, né, de 001 de 1986, do IBAMA, que estabeleceu os critérios e diretrizes para avaliação de impacto ambiental, as responsabilidades e define o que é o impacto ambiental. Então, por exemplo, um condomínio que está sendo construído, pelo que a Honorina falou, próximo a essa unidade de conservação, ela vai causar um impacto. Mesmo que ela não ultrapasse o limite da unidade de conservação, ela já está causando um impacto. E isso tem que ser mensurado. Outro marco legal importante é a portaria 07 de 1º de dezembro de 1988, que é do IPHAN, que vai regulamentar os pedidos de permissão e de autorização de pesquisas arqueológicas. Então, é exigido que quem vai fazer a pesquisa arqueológica tem que ter uma formação, porque antes não existia essa exigência. Pessoas que tinham experiência, elas até desenvolviam pesquisas arqueológicas, mas com essa portaria, não só que tem uma formação em arqueologia, mas como que tem que ser o processo, o projeto de pesquisa. Também destacando a necessidade de ter aquele endosso financeiro, quem que vai pagar a pesquisa, e o endosso institucional, que é uma preocupação. Como o bem é da União, ele tem que ficar numa instituição de guarda, que é um museu, pode ser universitário, municipal, mas que tem que ficar em uma instituição de guarda, não pode ficar na posse do arqueólogo. E esse arqueólogo que vai desenvolver a pesquisa,
ele tem uma portaria autorizativa publicada no Diário da União, tá? Outro marco importante foi a criação da Portaria 28 de 2003, que instituiu o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos. E em atenção também à Lei 3924 de 1961. Por que isso é importante? Geralmente, os sítios arqueológicos, como eu apresentei na última aula e hoje também, existe nessa área, até o momento, 5 sítios arqueológicos cadastrados. A lei, como os sítios são propriedade da União, eles estão protegidos. Eles poderiam ser tombados? Sim, eles podem ser tombados, mas só ele estar inscrito nesse Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do IPHAN já é uma proteção que eles têm, tá? E a portaria também interministerial número 60, ela estabelece os procedimentos administrativos que disciplinam os órgãos públicos e entidades da administração pública federal em processo de licenciamento ambiental. Dentro do processo de licenciamento ambiental, existe, além do IPHAN, por exemplo, se numa área de pesquisa houver uma área de quilombo, a FUNAI tem que participar desse processo de licenciamento ambiental. A FUNAI, que no caso dessa unidade de conservação não é o caso. Bom, um outro marco legal. Aí são vários, mas o mais importante é em relação a essa portaria 17, que acho que interessa para vocês, essa instrução normativa número 2 também. A portaria 44/2016, ela também estabelece o procedimento administrativo referente à manifestação do IPHAN sobre a existência de restrição de saída de bens culturais. Assim como a geologia, é proibida a saída de artefatos, coleções ou acervos tombados pelo IPHAN ou peças arqueológicas ou pré-históricas, e que estejam relacionadas também aos sítios arqueológicos ou até achados fortuitos. É proibida a saída desse material, porque os sítios arqueológicos, e o material advindo deles pertence à União. A portaria 159 de 2016, ela é um marco importante, porque é uma normatização do termo de ajustamento de conduta para compensar os danos ao patrimônio arqueológico. A portaria 196 de 2016, ela também vai estabelecer procedimentos administrativos referente à manifestação do IPHAN sobre a existência de restrição legal para a saída de bens culturais do país também. A portaria 375, que o Matheus apresentou, ela é uma política do patrimônio cultural material e ela foi um grande avanço, e do capítulo 2 ela vai tratar da identificação dos bens culturais, faz menção a pesquisas e cadastro dos bens arqueológicos e também das ações de educação patrimonial. A portaria 316 de 2019 também, ela trata da identificação e reconhecimento dos sítios arqueológicos pelo IPHAN. Ela estabelece normas para o registro dos sítios. Por exemplo, um sítio arqueológico, ele tem que ter a delimitação da sua extensão por meio das coordenadas em UTM, porque tem vários sítios que antigamente, né, não existia esse rigor. Bom, e a portaria 317 de 2019, ela vai compatibilizar a análise sobre o cumprimento das disposições da Lei 13.653 de 2018, que regulamenta a profissão de arqueólogo. Sim, é o que eu falei no início, que tempos atrás a profissão de arqueólogo não era reconhecida. Então, nem todos tinham formação em arqueologia.
E a instrução normativa número 2, de agosto de 2009, que eu já comentei, ela vai tratar das cavidades naturais subterrâneas, que eu comentei com vocês, e do artigo 17, que vai falar que o IPHAN, como proceder essas áreas de cavidades, como seria o projeto de avaliação. E eu coloquei para vocês que, para uma pesquisa numa determinada área, tem que ser solicitado por ofício, com a apresentação do projeto de arqueologia, como que vai ser realizada a pesquisa, a formação, o arqueólogo com a formação, com documentos comprobatórios, a equipe, os recursos financeiros e a necessidade do endosso institucional. De forma geral, os marcos legais mais importantes relacionados ao patrimônio arqueológico são esses. Bom, minha fala, por enquanto, é isso. Se tiver alguma dúvida, alguma questão a respeito desses marcos legais, e eu só complemento que essa área da Gruta Rei do Mato, ela tem um potencial arqueológico imenso, não só por esses sítios arqueológicos cadastrados no entorno e no interior, e o fóssil humano que foi identificado pelo André Prus, que deve ser retomada essa pesquisa, pela relevância. E uma outra observação que eu tenho a fazer, que eu comentei na última aula, foi a existência de um fóssil, que eu li isso no plano de manejo, que foi colocado na gruta, na Rei do Mato, e que a recomendação desse plano de manejo é que fosse retirado. Eu não sei se foi retirado, mas é o ideal, sim, que parece que não tem nada a ver esse fóssil, que seria de uma lhama, né, do período da megafauna, de estar nesse local, no estado de Minas Gerais, que parece que ele é oriundo da Bahia. Bom, é isso. Obrigado.